Olá, hoje eu quero falar para você sobre a preocupação. Aqui na minha Bíblia tem um quadrinho que fala o seguinte: preocupação é a paralisia da fé. E eu quero ler para você. Dependendo do contexto, palavras traduzidas como cuidados, preocupações, temor e ansiedade podem revelar tanto atitudes certas quanto erradas na vida de um cristão. O sentimento de temor está correto quando significa reverência para com Deus por causa da sua santidade. O cuidado é positivo quando demonstra interesse pelos outros. Mas preocupar-se é uma atitude que sempre está errada, porque a preocupação paralisa a fé atuante na vida de qualquer pessoa. Quando nos preocupamos, assumimos responsabilidades que nunca nos foram delegadas. Parênteses, que agora é um comentário meu. Até porque pré-ocupação é você ocupar previamente a sua cabeça, sua mente, com algo que não aconteceu. Mesmo que a situação esteja acontecendo, normalmente a preocupação é sobre os possíveis próximos passos decorrentes daquela situação. Então sempre é ocupar a mente de forma prévia, antes mesmo daquilo acontecer, antes da situação às vezes se concretizar, mesmo que ela tenha já sido iniciada, porque a Bíblia nos manda acreditar até o fim. A fé é exatamente o contrário da preocupação. A fé é acreditar em algo que a gente deseja, almeja, colocou aos pés do Senhor e ainda não aconteceu. A situação pode ser totalmente diferente do que o cenário que você deseja com a sua oração e ainda assim você acredita que vai acontecer porque Deus pode todas as coisas. Porque você alinha seu coração com o dele e aí você pede o que ele já quer te dar. Então, continuando aqui. Jesus ensinou repetidas vezes: não vos inquieteis, mesmo em relação a coisas básicas da vida. A preocupação ou inquietação divide a mente entre coisas úteis e prejudiciais. A inquietação não muda nada e serve apenas para desviar o nosso olhar de Deus, de sua fidelidade e de sua justiça. Imagina que uma situação está acontecendo e você só olha para a situação. A gente precisa tirar os olhos da situação e olhar para Deus. A Bíblia fala claramente sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele nos promete isso. Tira os olhos da situação, olha para Ele, entrega para Ele. Porque a gente fala, Deus no controle, está na mão de Deus, seja o que Deus quiser. E a pessoa está se rasgando lá, preocupada, tensa, tendo crise de ansiedade, estressando todo mundo à volta, não consegue trabalhar, não consegue dormir. Que entrega é essa? Eu tô falando isso para você e para mim também, porque é uma briga entre o espírito e a alma, entre o que o Espírito Santo quer nos proporcionar e o que as nossas emoções temem, porque o nosso medo, a nossa preocupação de coisas que ainda não existem são baseados em experiências que nós já tivemos. E isso fica gravado na nossa mente, mas a gente precisa intencionalmente dizer sim para Deus, sim, 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 eu vou olhar para Deus e vou tirar os olhos dessa situação. Tem uma frase que a Valnice Milhomens falou num texto dela, que é assim: vamos aproveitar a nossa união, nada importa mais do que isso. Eu adorei essa frase, porque é como se a situação tivesse um caos, coisas difíceis pra gente lidar poderiam acontecer, e como uma criança, sabe? Tá acontecendo algum problema na casa e a criança pega uma outra criança e fala assim: vamos brincar. Nada é mais importante do que a brincadeira pra criança. Ela não quer saber o que tá acontecendo. Os pais vão resolver, os adultos vão resolver, e a criança vai se divertir com a outra criança. Então, quando a gente fala pra Jesus, vamos aproveitar a nossa união, nada importa mais do que isso. Então, como se você fosse se divertir com ele, deixa eu ocupar minha mente com coisas que vêm dele e não com a situação que está acontecendo. Continuando. Em vez de nos concentrarmos em Deus, passamos a nos ocupar de coisas concernentes à vida, tais como posses e bens materiais, embora nem sempre a nossa preocupação esteja ligada a esse tipo de coisa. A preocupação é uma emoção nociva e sufocante, que consome energia e tenta elevar a força e a engenhosidade humana acima das forças e dos propósitos de Deus. Fontes de preocupação incluem mudanças, falta de entendimento e de controle sobre nossa vida. A preocupação abre o caminho para o mundanismo, isso é, para preocupações com as coisas dessa vida. Embora os filhos de Israel tivessem observado Deus abrir o Mar Vermelho, eles não acreditaram que o Senhor providenciaria água no deserto para satisfazer suas necessidades. A preocupação é o oposto da fé, e o ato de preocupar-se sugere que Deus não é digno da sua confiança para cuidar da sua vida e suprir as suas necessidades. Portanto, no juízo final, os covardes estarão ao lado dos incrédulos. Ao ligar preocupação com incredulidade, as Escrituras nos dão orientações para voltarmos à nossa fé integral. O caminho que vai da preocupação à fé começa com o reconhecimento do pecado e a confissão da falta de fé. Continua com a libertação e termina com a certeza de que absolutamente nada pode separar você do amor de Deus, que é o grande eu sou. Em vez de
ansiedade, devemos oferecer livremente ações de graças vinda de um coração firmado na fé em Deus como todo suficiente. O que significa oferecer livremente ação de graças? Tem uma passagem bíblica que fala para que a gente faça súplicas e ações de graça, ou seja, a gente apresente o nosso pedido a Deus e já agradeça, já louve a Deus pelo que a gente já sabe que Ele vai fazer. Ele já recebeu a nossa oração. Às vezes Ele vai fazer exatamente o que a gente pediu, outras vezes Ele vai fazer melhor do que a gente pediu, mas não necessariamente no tempo que a gente quer, e outras vezes Ele vai dizer não, isso não é bom para você, só que às vezes a gente não entende, talvez a gente entenda muito tempo depois. Então tira essa percepção de que se preocupar é normal, de que você tem que se preocupar mesmo, como se a gente não se preocupasse, a gente estivesse sendo negligente com o problema. Quando você compartilha o problema com Deus, quando você entrega na mão dele, você faz a sua parte e de forma consciente você diz para ele: eu estou fazendo a minha parte, mais do que isso é com o Senhor, eu preciso descansar, porque eu não posso ficar ali conferindo: Deus, e aí, fez sua parte? Deus, acorda, e aí, o Senhor sabe o que vai fazer, ou eu preciso te ajudar a descobrir como que o Senhor tem que fazer a sua parte? Não tem condições da gente fazer isso, porque quando a gente se preocupa, é exatamente isso que a gente está fazendo. Então, se apega a Deus, aproveita a sua união com Ele, porque nada importa mais do que isso. Entrega de verdade. Não sossega o seu coração enquanto você não sentir que você entregou. Luta por isso. Luta por aprender a condicionar a sua mente a entregar. Não aceita menos do que isso. Deus dá uma ordem clara para nós, para que a gente não se inquiete com coisa alguma. Então, busca esse caminho na sua mente para que você efetivamente consiga colocar isso em prática. Os resultados disso são fantásticos. São pessoas que não se desesperam, que independente do que esteja acontecendo, elas estão tranquilas. É a paz que excede todo entendimento que se manifesta nesses momentos. É o que você pode e merece ter. É isso, um beijo.